Band Eleições 2012 está de volta, já nessa madrugada de terça-feira. A gente segue com Flávio Mourão, arquiteto e urbanista, o entrevistado de hoje. Flávio, eu queria falar da profusão dos bairros clandestinos, ou favelas, ou como queira chamar. A gente tem problema em quase todas as cidades da região, desde Campos do Jordão, com seus morros ocupados por moradias irregulares, São José dos Campos, mais de 90 bairros que ainda não foram regularizados, e assim os problemas se arrastam. Essa questão da habitação, falta muita casa, mas onde fazer e como fazer certo? Qual que é o caminho dos nossos governantes? É complicado. Primeiro, há uma omissão, né? Há uma conivência de políticos, tanto vereadores, prefeitos, que vão empurrando isso com a barriga, né, ao longo do tempo, mudando de mandato, passando para o próximo, e isso vai se consolidando. E normalmente essas habitações estão localizadas em regiões que não podem continuar ali. Então fica aquele embate social por uma questão de risco. E tem uma questão que às vezes os políticos não se dão conta, é que a natureza, quando ela age, ela pode levar 10 anos para agir. Mas quando acontece, a escala dela é muito grande. Então quando aquela região é considerada área de risco, é porque num evento único que pode acontecer, vai rodar todo mundo. E o pessoal fica contando aquilo com a sorte, como já contaram lá em Teresópolis, em outras regiões, mesmo ali em São José, no Rio Comprido. Eles vão ocupando, uma hora a coisa acontece. E é necessário realmente ter uma política mais consistente na cidade toda, não criar guetos novos. Não essa política de habitação que o governo do estado faz, né, de casebres, de casas de cachorro que eles têm produzidos aí, 38 metros, uma coisa indecente e que não resolve o problema habitacional, ao contrário, prolonga. Essa questão de casa popular é uma questão muito séria, né? Há sempre esse posicionamento do Estado, essas construções, mas também elas acontecem sem o planejamento. Sim. Né? Quer dizer, também não se observa essa estrutura, por exemplo, nós falamos de mobilidade. Dos municípios. São projetados, os conjuntos habitacionais são projetados iguais eram projetados há 50 anos atrás. Não, e os municípios vão lá e dão área que não é a melhor área para construir, porque geralmente o Estado fala assim, o município define a área. Joga o cara mais longe ainda. E também sem essa estrutura, por exemplo, de mobilidade. De mobilidade, de infraestrutura, de apoio, de comércio, o cara fica totalmente isolado. Ele vai ficar no lugar mais prejudicado possível para resolver um problema político. As casas são de pior qualidade do que eram feitas na década de 70, quando o BNH começou essa grande política. Hoje nós estamos praticamente quase que 50%, as casas são 50% menores do que eram na década de 60. Então não pode produzir cada vez menor. E aí talvez o problema é do município, de colocar a casa lá na Cochichina. Não tem planejamento na cidade. Então teria que conjugar esse adensamento. Trabalhar os vazios urbanos. Exatamente. Você quer produzir, quer adensar, quer criar, então você vai crescer, mas você vai contribuir socialmente. Curitiba fez uma experiência dessa muito interessante. A gente não precisa ir para fora do Brasil. Na década de 80. Exatamente. Na década de 80 e 90. Combinou o crescimento com a habitação social. E, inclusive, pequenos grupos de habitações sociais junto de bairros já consolidados. Mas politicamente tem que convencer que você vai colocar a casa popular... Mas é o cara que trabalha, ele tinha toda uma política de redistribuição, porque você tem que... Esse é um planejamento. O planejamento não é fácil. É fácil ficar abrindo avenida, fazendo grandes conjuntos habitacionais fora do eixo. Isso é fácil. Da mancha urbana. Mas há a questão também do próprio interesse político do processo, né? Quer dizer, você isola, mas você cria nichos ali, e nichos eleitorais. Exatamente. Né? Então também você tem cria uma questão. Dependência, né? Inclusive são guetos, né? Que o cara fica dependente daquilo. Essa questão habitacional é muito grave. A gente está chegando próximo ao final do nosso Band de Eleições. Antes eu queria passar por São José dos Campos, falar um pouquinho especificamente de São José, que discute a preservação do banhado, mas se discute a criação de uma via banhado para desafogar o trânsito da região central e, ao mesmo tempo, se discute o adensamento urbano, o desenvolvimento da nova lei de zoneamento, é bastante restritiva, segundo muitos setores, para outros não tem que ser assim. Como é que você vê esse binômio do crescimento de São José com a conservação de patrimônios naturais? Então, São José, por questão do movimento ambientalista muito forte, foi a única cidade que preservou a várzea. Ou seja, onde quase não tem exploração de areia, onde essa várzea está bastante intacta, né? Houve bastante restrição. Essa avenida da Orla do Banhado é uma avenida um tanto quanto idiota, e porque também ela está destruindo o ramal ferroviário que tem ali.
que poderia estar sendo usado exatamente para conectar com o Jacareí. Mas há quem diga que é um mal necessário. Não tem necessidade nenhuma, porque o foco é errado. Enquanto eu ficar pensando que a minha solução é fazer com que o carro ande, eu não tenho uma cidade planejada. Não há avenida que resolva isso daí. E São José fez uma lei de zoneamento restritivo porque foi um festival, né, de negociatas, de acordos, de mudanças de conchavos, que transformou aquela legislação num que era. E a gente vai voltar a falar mais disso em outros programas. Eu queria agradecer ao Ednelson Prado, jornalista da FM Unital, Flávio Mourão, arquiteto urbanista. Muito obrigado pela presença no Band de Eleições. Obrigado a vocês pela oportunidade de poder discutir um pouco isso aí. Nós ficamos por aqui, voltaremos na próxima semana, logo após o CQC. Vem aí o Jornal da Noite. Obrigado pela audiência, ótima madrugada para você, até lá.